Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Eu vou ler só até aí por enquanto, depois a gente vai ler outras partes desse mesmo capítulo. E eu quero aqui desenvolver uma mensagem que tem como título Caos Transformado. Essa é a última mensagem da série de mensagens que nós começamos a pregar no início do mês, falando sobre transformação, transformai-vos. Esse foi o tema que nós trabalhamos em todas as mensagens até aqui. E essa é a última mensagem que a gente vai terminar no princípio da Bíblia. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Talvez vai ficar difícil de constatar, ou não, mas essa pessoa que está ao seu lado não é a mesma pessoa de ontem. Não é. Houve uma mudança nela, ainda que você não consiga perceber, mas houve. Ela foi afetada pela ação do tempo. Aliás, nós todos estamos passando por um processo. Nós não somos, você não é quem eu conheci há 5 anos quando eu cheguei aqui. Certamente houve modificações na sua estrutura, no que se refere à parte fisiológica, biológica de cada um. Houve uma transformação. Porém, essa transformação, na verdade, ela, não se assuste com o que eu vou dizer, é para pior. Porque, de fato, cada um de nós aqui está morrendo. A cada dia que passa, nós estamos morrendo. O fato é que nós estamos nos aproximando do fim da existência de cada um de nós. O fato é que as células que compõem o nosso ser, elas estão envelhecendo. E chega a um ponto onde as células não conseguem mais se reproduzir, elas não conseguem mais se renovar, e aí começa o processo de envelhecimento, as rugas aparecem, os cabelos brancos, que no caso às vezes não é por questão de idade, como é o meu caso, só que não. Mas o fato é que nós estamos passando, querido, se você olhar a tinta da parede da sua casa, que um dia foi nova, é provável que ela começou a descascar. O carro que você comprou, que saiu zero da concessionária, ele está num processo de envelhecimento e você consegue perceber que ele não é o mesmo carro nesse sentido que um dia você tirou lá da concessionária. Tudo ao nosso redor está num processo de degradação, está num processo de envelhecimento, está num processo de desordem. Essa mensagem ela nasceu, essa semana eu estava assistindo um programa, e eu tenho a mania de assistir alguns programas que, quando eu sento na sala, sai todo mundo. Yara sai, Yasmin sai, Mariana sai, Alícia não fica, e eu fico sozinho. Pai, esse assunto é chato, e às vezes eu me pergunto por que eu estou até assistindo certas coisas que talvez não faça sentido. Mas essa semana eu estava assistindo um canal de um camarada chamado... Ele é um cearense, Davi Calazans. Ele tem um canal de ciência chamado Ponto em Comum, ele é de Fortaleza, e aborda assuntos científicos, e ele falou sobre um determinado assunto, e ele falou uma palavra chamada entropia. E o que significa entropia? Aí eu fui pesquisar, e aquela palavra ficou na minha mente, entropia, entropia, entropia. E de manhã, quando acordei, a palavra veio e me veio o texto Gênesis capítulo 1, porque entropia, eu não domino um assunto, eu vou me arriscar a falar, mas é uma das leis da termodinâmica. E a entropia afirma, ela diz o seguinte, eu anotei: entropia é o princípio universal que faz com que
faz com que tudo se mova de um estado de ordem para um estado de desordem. Tudo que está ordenado vai chegar um momento que vai ficar numa desordem total, numa bagunça. Querido, deixa eu falar aqui uma coisa para você. A poeira, por mais que você limpe o ambiente, a poeira vai se acumular, ela vai voltar de novo para o ambiente onde você limpou. A casa, ela vai entrar no estado de ruína, se não forem tomadas ações preventivas, né, de cuidado, de zelo. Coisas vivas que morrem, apodrecem e se decompõem. Podemos ver o resultado da segunda lei da termodinâmica diante dos nossos olhos todos os dias. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas por mais que você arrume uma casa, o que é que vai acontecer no outro dia? Ela vai estar bagunçada. Por mais que você lave todas as roupas do seu guarda-roupa, ela vai pegar poeira. Por mais que você tente manter organizada a vida ela está caminhando para um caos. A vida está caminhando para uma desordem. E aí eu cito Paulo, quando Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo disse: olha, nós não podemos desistir. Nós não desistimos porque, embora o nosso exterior esteja se degradando, eu estou aqui citando com outras palavras, mas o texto original diz o seguinte: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Ainda que o meu corpo se decomponha, ainda que o meu corpo esteja num estado de degradação, e isso é fato, o interior, Paulo está afirmando que o nosso interior, a cada dia, ele está se renovando. Isso é uma verdade para você? Isso é uma verdade na sua vida? Isso é uma verdade na minha vida? Eu posso falar como Paulo e dizer que ainda que eu esteja envelhecendo, que os meus cabelos cada dia mais ficando branco, esse dia eu fui dar tchau, e quando eu comecei a dar tchau, me deu uma agonia aqui embaixo. Era isso aqui balançando para lá e para cá, parecendo uma gelatina. Eu disse: Yara, eu estou começando a desconfiar que eu estou ficando velho. O meu corpo está se degradando. Mas será que eu posso dizer que o meu interior, a cada dia, ele está se renovando? Essa é uma verdade na minha vida. Veja bem que o texto não está falando de algo estático. Não está dizendo: olha, embora a gente esteja se degradando por fora, mas o meu interior já está renovado. Pronto, renovei e acabou. Não, ele está sendo renovado de que forma? A cada dia. Eu tenho que buscar essa renovação, a cada dia eu tenho que buscar renovar, a cada dia eu tenho que procurar fazer a manutenção desse ser, dessa parte interior, desse aldrin que existe lá dentro, da minha alma, do meu espírito. Porque do lado de fora existe uma lei da termodinâmica que diz que o mundo está caminhando, a ordem que existe no mundo está caminhando para uma desordem, e isso é uma realidade. A cada dia que passa, o mundo está ficando cada vez pior. Mas eu tenho que fazer a minha parte quanto ao espiritual para que o meu interior seja renovado. Todos os dias eu tenho que ter esse compromisso de renovação interior. Agora, veja bem, se Deus, quando criou, aí eu quero voltar para Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o mundo, Deus é perfeito? A obra de Deus é perfeita? Você acha que Deus, ele criou algo com defeito? Deus criou o mundo e já, isso aqui está meia boca, mas eu vou deixar do jeito que está. Deus criou tudo perfeito. Não era para acontecer o que está acontecendo, essa degradação, esse envelhecimento, esse caminho para a desordem, esse caminho para o caos. Mas você só entende isso se você ler o capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis. Por conta do pecado, por conta da queda do homem, aí entrou em ação a segunda lei da termodinâmica, que influencia em todas as coisas, em tudo ao nosso redor, inclusive em nós também. Querido, como estamos falando do processo de renovação, eu quero usar como exemplo o processo criativo de Deus, porque Deus, quando Ele
criou as coisas, Ele criou dentro de uma ordem, Ele criou com perfeição, Ele criou tudo de forma equilibrada, e ali tem um modelo perfeito de algo, como algo deve ser criado. Então, como nós estamos buscando, e eu espero que essa seja o desejo do seu coração, esse seja o desejo de transformação, que a gente olhe para Gênesis capítulo 1 e encontre aqui um modelo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e diz que a terra era vazia, era sem forma, havia ali um caos, havia algo que precisava ser ordenado, ser colocado em ordem. Então Deus, a primeira coisa que Ele faz para iniciar o seu processo criativo, o que é? Você lembra? Qual é a primeira coisa que Deus cria? Luz. Está no texto, diz assim, versículo 3: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Irmão, se nós queremos fazer qualquer coisa em nossas vidas, se nós queremos obter resultado na realização de um projeto, na realização de uma reestruturação, de uma transformação, se nós queremos obter qualquer coisa a realizar, a gente olha para esse texto e percebe que a primeira coisa que nós devemos providenciar é trazer luz a essa situação. Ninguém vai conseguir passar por um processo de transformação nas trevas. Ninguém vai conseguir ser transformado se ainda tem áreas da vida que estão na escuridão, que ainda não chegou luz. Deus no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Lá no versículo 13 ele diz que haja luz. Deus trabalha na luz, e aqui tem um exemplo claro de como nós devemos proceder, de como nós devemos trabalhar. É trazer luz para a nossa vida, é trazer luz para os becos escuros da nossa alma, os becos escuros do nosso coração precisam de luz. E a partir desse momento, quando a luz passar a existir em cada canto do nosso ser, inicia-se aí o processo de transformação, porque o processo criativo de Deus, ele se dá primeiro com a luz. É preciso, eu lembrei de Lorena Chaves, né? Luz que vem iluminar os becos escuros do meu coração. Amanda deve lembrar que Amanda gosta de Lorena Chaves. Então, querido, muitas vezes tem áreas da vida de nosso ser que está faltando luz. Tem áreas de nossa vida que precisa o raio de sol, a luz de Deus entrar, iluminar, para que a gente consiga enxergar o que nós estamos fazendo. Sem luz não tem como, querido. É preciso pedir a Deus, Deus, eu preciso de luz na minha vida, eu preciso de luz nessa área, nessa situação que eu estou vivendo, Deus. Ainda tem coisas ocultas, guardadas, que eu não quero expor, mas eu preciso, e eu entenda que essa é uma decisão de cada um de nós. Nós é que decidimos ligar o interruptor que vai acender o holofote, a chama, a luz que vai iluminar os becos escuros do nosso coração. Amado, deixa eu falar para você o seguinte: no processo criativo de Deus, depois que Ele traz luz à existência, para iniciar o seu processo criativo, no versículo 6 e 7 tem um texto muito interessante. No versículo 6 e 7 diz assim: então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. No processo de transformação de mente, no processo de transformação de vida,
eu devo olhar para o processo criativo de Deus como modelo. Assim que Ele traz à luz a existência, depois Deus Ele cria um espaço para fazer separação das coisas, para separar as águas dos céus das águas da terra. Isso nos fala de organização, de saber separar as coisas, de colocar cada coisa no seu devido lugar. É fato que alguns de nós, algumas pessoas, a vida é uma verdadeira bagunça. A vida por dentro é um caos. E isso reflete, quando está bagunçado do lado de dentro, isso vai refletir do lado de fora da pessoa. As coisas estão amontoadas, as coisas estão juntas, as coisas estão misturadas. Ela não sabe mais o que pertence ao céu, ela não sabe mais o que pertence à terra, ela não sabe mais lidar com o santo e nem com o profano. Ela mistura uma coisa, o sagrado, com o que é da terra, e vive numa bagunça que ela já se perdeu no meio de tudo. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que separa as coisas. Deus é um Deus que cria um espaço para que cada coisa esteja no seu devido local, no seu devido lugar. Aqui está um exemplo claro de como nós devemos proceder na vida. Criar os espaços, os limites, limitar as coisas. Ei, aqui é um espaço para isso, e dali não passa, essa coisa não passa para o lado de lá. Ei, peraí, isso aqui pertence ao céu, e isso aqui pertence à terra, e eu tenho que ter consciência do que é as coisas do alto e o que é as coisas de baixo. Tem pessoas que já não fazem mais diferença. Para ela tanto faz o que é da terra, o que é do céu. Ela já não se importa mais com a vida que está levando, porque ela não consegue, ela não separou, ela não criou um espaço, ela não criou um limite na sua vida. Se você quer ser transformado, você tem que pegar esse texto como modelo e começar a separar as coisas. Separar o que é do céu e separar o que é da terra. Criar um espaço, criar um limite, se organizar. Porque quando você organizar o que está por dentro, o que está por fora vai também ser organizado. O fato é que tem muitas pessoas vivendo uma bagunça, uma desordem, um caos. Está tudo misturado. Aí cada um aqui, nessa manhã, e você que vai ver à noite, deve fazer uma reflexão e procurar saber qual área da minha vida está em desordem, bagunçada, sem espaço, sem limite. Onde eu estou misturando as coisas? Querido, eu vou falar rapidamente sobre, eu até botei de vermelho, mas eu vou falar sobre a parte da frutificação. Depois que Deus ele cria a luz, depois que ele cria o espaço, separa o que é do céu e da terra, aí Deus ele cria árvores que dão semente, que vão crescer e que vão frutificar. No versículo 11 diz assim, no versículo 11, então Deus disse, produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com semente e árvores que dão frutos com semente. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. O propósito de Deus foi criar o mundo, e nesse mundo criado por Ele, criou árvores que dariam frutos e frutos com sementes, para que essas sementes gerassem novas árvores, que gerassem novos frutos, que gerassem novas sementes, e aí inicia-se um ciclo. O fato é que nós precisamos produzir frutos, nós precisamos produzir frutos com sementes. Tem um modelo aí. E a pergunta que nos confronta nesta manhã é: eu tenho produzido fruto? Eu tenho produzido fruto com semente? Mas mais importante é, que tipo de fruto eu tenho produzido? Agora eu quero chamar a atenção para um texto que vai se repetir por 6 vezes nesse capítulo 1.
Nós vamos encontrar ele no versículo 3, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 e versículo 21. Por 6 vezes, um texto vai se repetir aí no processo criativo, no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando diz assim, no capítulo 5, a parte B do versículo diz assim: a noite passou e veio a manhã, então, encerrando o primeiro dia. Versículo 8 diz assim: a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Versículo 13: a noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Versículo 19: a noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Versículo 23: a noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. E por fim, vem o versículo 31 que diz: a noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Por 6 vezes o texto se repete. E diz que a noite passou e veio a manhã. E foi encerrado um período de tempo no processo criativo de Deus. Deus é limitado pelo tempo? Deus é limitado pelo tempo? Não. Deus precisa se preocupar com um período de tempo? Não. Mas por que aí está dizendo, por que por 6 vezes o texto está se repetindo e nos trazendo a mesma informação de que a noite passou e veio a manhã? O processo criativo de Deus aconteceu dentro de um período de tempo. O processo de criação de tudo que existe, tudo que você vê, foi realizado dentro de um período de 6 dias. A gente não sabe se esses 6 dias, aliás, há uma controvérsia de que uns apontam para literal, diz que e foi literal. Eu acredito que não foi, mas não vem um caso a gente entrar no mérito dessa questão, saber se foi 6 dias, 6 milhões de dias, 6 milhões de anos, não importa. O fato é que isso foi dividido em 6 períodos de tempo. Querido, foram necessários 6 dias para que se realizasse a sua obra criativa, criadora. Isso nos ensina que as coisas, elas não acontecem de forma instantânea. Elas não acontecem no estalar de dedo, não é agora, já, nesse exato momento. Deus poderia fazer de forma imediata, mas o que é que eu aprendo como ser humano limitado? É que se eu quero um processo de transformação, eu tenho que saber que dentro desse processo, eu tenho que esperar as fases, os dias, os períodos, porque Deus, mesmo não sendo limitado a tempo, Ele fez tudo dentro de um período de 6 dias. O problema é que vivemos um tempo imediatista, e esse assunto é um assunto mais do que batido. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos, nós já fomos ministrados, mas nós temos que voltar para o princípio, voltar para o começo. Gênesis é o começo de tudo, Gênesis é o modelo da criação. Tem algo poderoso aqui nesse ensinamento, tem um princípio aqui dentro desse processo de criação. Eu não posso querer que as coisas da minha vida aconteçam já nesse exato momento. Vai chegar a noite. Sim, vai ter a noite nas nossas vidas, vai ter as trevas, vai ter um período de escuridão. E eu tenho que estar preparado para esse momento, embora haja luz. Ele diz, haja luz. Ele separou a noite do dia, mas a noite sempre vai acontecer em nossas vidas, nós não podemos fugir disso. Muitas vezes queremos tudo agora, já nesse exato momento. Agora deixa eu falar algo para você, querido. Outra coisa importante nesse texto que se repete por 6 vezes aí, e eu vou ler mais uma vez. Diz assim: a noite
passou. Só o início da frase diz que a noite passou. Será que Deus não está querendo ensinar nada para mim? Será que Deus não está querendo ensinar nada para a igreja nesta manhã de domingo, 28 de março de 2021? Dizer que a noite vai passar. A noite está passando. A escuridão está passando. Ela vai deixar, ela vai passar. Vai vir outros períodos de escuridão. Virão outras noites. Como foi, como aconteceu para ele no processo criativo, mas sempre dizia que a noite passou. Essa situação vai passar, meu querido. A pandemia vai terminar. O vírus vai ser subjugado. A doença vai ser vencida. A crise financeira nós vamos conseguir vencer. Interessante é que só fala por 6 vezes. A noite passou e concluiu-se o 6º dia, e depois vem o 7º dia, e não fala mais de noite. Porque o 7º dia é o descanso, porque o 7º dia é o tempo sabático, porque no 7º dia nós não precisamos mais nos preocupar com a noite. Você não está vivendo para esse mundo. Você faz parte desse mundo, você está nesse mundo, mas você não foi feito para viver nesse mundo. Vai chegar um momento que nós vamos viver a última noite. Mas quando nós vivermos a última noite, aí nós já estaremos onde? No 7º dia. Eu estou parecendo um adventista aqui, né? Aí no 7º dia acabou. Não tem mais noite para enfrentar. É descanso, é gozo, é alegria, é presença eterna no reino de Deus, ao lado do Pai, do Deus Criador. Então nós estamos caminhando para lá. É com isso que nós devemos nos preocupar. É se eu estou indo para o 7º dia, é se eu estou indo não para a igreja aqui na terra do 7º dia, mas para o 7º dia no céu com o Senhor. Então muitas vezes nós estamos focados nas noites que acontecem aqui, mas essas noites elas acabam, elas passam. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo o que Deus está falando para você nesta manhã? Que isso que você está vivendo vai passar. Essa noite trevosa, essa noite escura. Hoje de manhã a minha filha chegou no quarto, aí que ela está dormindo com Mariana, e está sendo uma luta para tirar ela, para desmamar ela do nosso quarto. Aí ela tentou abrir a porta, entrou e disse: mamãe, essa noite eu não tive medo do escuro, porque tem 3 noites que ela não está dormindo direito, porque ela viu um bichinho da parede, e ela ficou, uma coisinha insignificante, uma traça subiu pela parede, e ela se apavorou com aquela traça, e foi preciso ligar a lâmpada do banheiro, e convencê-la a dormir na luz ali, com a luz do banheiro, e ela foi. Mas hoje ela disse assim: mamãe, eu hoje não tive medo do escuro. Será que Deus quer falar alguma coisa através dela? Será que Deus quer falar alguma coisa para nós através desse texto? A noite passou, a noite passou, a noite passou, a noite passou. Isso vai passar, meu amigo. Isso vai passar, meu irmão. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Às vezes nós estamos como uma criança, se atemorizando por causa de uma traça, por causa de um inseto que não tem poder de nos afetar. É só uma questão psicológica, é só o medo que está lá dentro, está nas entranhas do nosso ser, na alma, no mais interior da nossa alma. Eu quero, como criança, como ela, dizer: a noite não me causa mais medo. Eu não tenho medo da escuridão. Eu não tenho medo mais do escuro, porque essa escuridão vai passar. Queridos, e por fim, no mesmo texto, ele diz o seguinte: a noite passou e o que é que aconteceu? A noite passou e veio a manhã. Veio
o novo dia, o raiar de um novo dia. A luz sempre chega depois da escuridão. Depois que a noite passa, sempre vem uma manhã. Então, no processo criativo de Deus, está dizendo: a noite passou e veio a manhã. Ei, deixa eu falar para você aqui. Vai amanhecer na sua vida. O sol da justiça vai brilhar quando amanhecer. A luz do Criador vai brilhar na sua vida. As trevas serão dissipadas, porque quando a luz chega, a treva se afasta, não tem como, querido. Você nunca ouviu dizer que estava à noite, aí veio o sol e ficou a noite acontecendo junto com o sol, e que o sol não expulsou a escuridão. Não, quando o sol chega, quando a luz chega, a treva se afasta, a noite ela se dissipa, a escuridão ela foge, ela some. Porque as trevas, elas vão dar lugar à luz, elas vão dar lugar a um novo amanhecer. E se você ler esse texto com muita atenção, você vai observar outra coisa aí no processo criativo de Deus. Que sempre que a noite passava e que vinha um dia, aí sempre acontecia algo novo. Sempre Deus criava algo novo depois que a noite passava e chegava o amanhecer. Aí ele dizia assim, ó: na primeira vez que a noite passou, no versículo 6 diz assim: então Deus disse, haja um espaço. Deus cria um espaço e separa as coisas. Na segunda noite, no próximo versículo, diz assim: então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. Lá na frente, depois que Deus passa a terceira noite, o terceiro dia, então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações. Lá na frente, no 19, quando a noite passa pela quarta vez, no versículo 20 fala assim: encham-se, então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos. Lá na frente mais, no versículo 23, quando a noite passa e vem o dia, versículo 24, então Deus disse, produz a terra grande variedade de animais, e por aí vai até o último dia. Sempre que a noite passava e que o dia amanhecia, Deus criava algo novo. Deus é um Deus de novidade. Quando essa noite passar, Deus vai criar algo novo na sua vida. Deus vai criar algo novo na sua existência. Então eu vejo o seguinte, para concluir, eu vejo aqui que a noite é uma bênção. A noite é uma bênção. A noite me ensina a confiar mais nele. A noite me ensina a depender mais dele. A noite me dá a certeza de que o dia vai chegar. E que uma vez chegando o dia, algo novo vai acontecer, porque ele vai criar algo novo. Você perdeu uma oportunidade de dar glória a Deus nesse momento, querido. A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas o tempo hoje, eu ia trazer gelo, ia colocar num copo, a meu propósito era trazer pedras de gelo e colocar num copo. E se eu tivesse trazido o gelo desde o momento que o culto começou até agora, o que é que teria acontecido com esse gelo? Teria derretido. Porque no gelo foi a explicação mais clara, mais nítida sobre a entropia, sobre essa lei que existe e que exerce influência na vida. O gelo, eu coloco ele no copo e lentamente ele vai perdendo a sua forma. Ele vai sofrendo a influência da entropia, e ele vai derretendo, ele vai se liquefazendo. Agora eu pergunto a você, a água, o gelo uma vez derretido, a água que resulta desse processo, a água, ela pode por si só voltar a ser gelo novamente? Nunca. Nunca ela vai ser gelo por si só. Ela precisa passar por um processo de novo. Ela precisa de energia
ela precisa de uma forma, para que ela precisa uma temperatura adequada, para que ela novamente volte a ser gelo. Mas ela foi influenciada pela temperatura, o gelo foi influenciado pela temperatura ambiente. Vivemos um tempo de pessoas líquidas. Você sabe o que significa isso? Pessoas líquidas? Pessoas líquidas são aquelas que perderam a sua forma original. Elas estão se derretendo no meio em que ela está vivendo, e aí ela agora está se conformando. O que é conformar? Conformar é tomar a forma do local onde você está. O texto, para finalizar a série de mensagens sobre transformação, vamos citar o texto base, que eu acho que muitos citaram aqui, que é Romanos, capítulo 2, 12:2. Não vos conformeis com o presente século, mas antes o quê? Sede transformados, para que, uma vez a mente sendo transformada, a gente adquira a capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Não sejamos como o gelo no copo que vai derreter e que vai virar água. Água não tem forma. A água, onde você coloca ela assume a forma do objeto onde ela foi colocada. O problema é que a igreja, entenda, eu não estou falando da Igreja Missionária Unida em Luiz Eduardo Magalhães. Eu estou falando aqui da Igreja Universal, não lá do bispo lá de São Paulo, não é aquele camarada que eu estou falando. A Igreja Universal de Cristo, ela está, em parte, se liquefazendo, está derretendo os seus valores, os seus princípios. Os cristãos estão perdendo a sua forma e estão se conformando com o meio, porque a lei, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, está sendo exercida sobre a vida de algumas pessoas, está tornando a vida delas um caos, uma desordem total. O segredo é a gente voltar para o princípio, é a gente voltar para a Gênesis. Em Gênesis a gente encontra o modelo criativo de Deus, que vai nos ajudar nesse processo de transformação. Amém? Que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar, porque essa noite vai passar, o dia vai raiar e algo novo vai acontecer neste lugar. Santo e amado Senhor Deus, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesses 30 dias, Pai, nesse mês de março, e o Senhor nos deu um tema tão importante, tão significativo, Senhor Deus, que é quanto à transformação de vida, a transformação de mente, e nós precisamos, nós queremos ser transformados pelo poder do Senhor, pela Tua palavra, Deus. Essa igreja, ela precisa ser transformada, Deus. Essa família ela precisa ser transformada, Senhor. Esse homem quer e precisa ser transformado, essa mulher quer e precisa ser transformada, Deus. Nos concede pelo Teu amor, pela Tua graça, essa transformação, para a glória do Teu nome. Vem com o Teu poder sobre nós, vem com a Tua santa palavra, vem, Senhor Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, Deus, que dura para sempre, e transforma os becos escuros da nossa alma, traz a luz, Pai, em cada canto escuro do nosso ser, meu Deus, clareia, Deus, traz, meu Deus, algo novo, meu Deus, quando esse sol, o sol da justiça, quando a Tua luz raiar dentro de cada um de nós, que algo novo aconteça, meu Deus, para a glória do Teu nome. E se você puder e quiser, você pode dizer um amém agora, querido. Louvado seja o Teu